Olá, seja bem-vindo a esse vídeo e a esse canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é André Tarifa e estamos dando continuidade aqui à leitura e estudo desse livro aqui, O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Esse aqui já é o vigésimo vídeo feito com base nesse livro. Percorremos um pouco mais de um terço da obra, hein? Olha só quanto conhecimento se pode extrair de um livro tão pequenininho, ó. Fininho, tá vendo aqui, ó? Quanto conhecimento, um pouco mais de um terço, 20 vídeos. Não tem nem ideia de quanto vai durar esse projeto ainda. Mas bora continuar, né? Então estamos aqui no capítulo 1, no diálogo, segundo diálogo, diálogo com o cético. Ele é dividido por temas, esse capítulo. O tema de hoje é diversidade dos espíritos. É uma conversa entre um visitante que está predisposto a conhecer mais do espiritismo ou sobre o espiritismo sem um pré-julgamento. Então ele está com vontade de conhecer artigos, argumentos a favor, argumentos contra ele já conhecia. E aí ele vai tirar a sua própria conclusão ao final. Vamos lá? Diversidade dos espíritos. Colocação do nosso amigo visitante. Falais de espíritos bons ou maus, sérios ou frívolos, confesso-vos que não compreendo essa diferença. Parece-me que, deixando o envoltório corporal, os espíritos se despojam das imperfeições inerentes à matéria, que a luz se deve fazer para eles sobre todas as verdades que nos são ocultas, e que eles ficam libertos de prejuízos terrenos. Essa é a colocação do visitante. Que sensacional que seria assim, né? Eu morro, o André aqui desencarno, faço a minha passagem e todos os defeitos que o André tem morrem junto com o corpo. Olha que maravilha! Esse é o pensamento do nosso jovem aqui, o visitante, o cético. Vamos ver como que Allan Kardec responde? Sem dúvida, eles ficam livres das imperfeições físicas, isto é, das dores, enfermidades corporais, porém, as imperfeições morais são do espírito e não do corpo. Entre eles, há alguns que são mais ou menos adiantados moral e intelectualmente. Seria erro acreditar que os espíritos, deixando o corpo material, recebam logo a luz da verdade. Olha que interessante, né? Esse é o começo só, e nem a resposta de Kardec continua. Então ele já faz essa divisão muito importante, muito importante. Se eu acredito, eu, André, eu não sou esse corpo aqui, ó. Eu sou um espírito que momentaneamente, por um intervalo de anos que eu não sei quanto que vai durar, estou usando essa indumentária corporal aqui. Mas eu sou um espírito. Então, tudo que é intelectual, tudo que é moral, todos os meus sentimentos, todos os meus pensamentos, minhas vibrações, minhas lembranças, minhas memórias, tudo é do espírito. O corpo, a hora que morrer, vai lá para o fundo da terra, ou vão botar foguinho nele e acabou. Eu, André, continuarei. Eu continuarei na erraticidade, que é esse espaço onde vivem os espíritos entre encarnações. Eu continuarei vivo, com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos. Por isso que a gente briga aqui no Espiritismo por uma evolução moral. Porque tudo que eu aprendo, tudo que eu evoluo, tudo que eu melhoro, todo conhecimento adquirido, tudo isso eu vou levar comigo para a vida depois dessa vida e para as vidas futuras. Né? Por que você acha que... Eu já falei em outro vídeo que nascem umas pessoas assim, uns meninos, umas crianças super gênios por aí. Porque aquele conhecimento adquirido em vidas anteriores continuou com ele. Os defeitos também. Os defeitos estão todinhos, não estão nesse corpinho, estão nesse espírito, estão em mim. Então eu levarei os defeitos comigo. As minhas dores e os meus defeitos físicos cessarão com a carne. Os morais, infelizmente, seguirão comigo. Por isso que a gente fica ralando aqui para tentar melhorar um pouquinho. Continuando, Kardec agora faz umas perguntinhas dentro da mesma resposta, tá? Kardec agora faz
Como ele gosta de fazer, a gente já viu isso em outros momentos desse diálogo, ele gosta de fazer provocações com perguntas, para que o visitante, ele mesmo chegue à sua conclusão. Quer ver? É possível admitirdes que quando morrerdes não haja distinção alguma entre o vosso espírito e o de um selvagem? Essa é uma colocação. Assim sendo, de que vos serviria ter trabalhado para a vossa instrução e melhoramento, quando um vadio, depois da morte, será tanto quanto vós? Essas são as duas perguntas que Kardec faz para ele mesmo pensar e chegar a uma conclusão. Aquela pessoa que se dedica uma encarnação inteira para adquirir conhecimentos, para tentar se melhorar, é exatamente quando desencarna como aquele que levou a vida no deixa a vida me levar, a vida leva eu, não se esforçou, não se dedicou, não aprendeu nada, não mudou nada, não melhorou nada. E aí, se seguisse o raciocínio do visitante na pergunta, ao desencarnar os dois seriam exatamente a mesma coisa, estariam no mesmo nível. Isso nem é justo, né? Com a justiça divina, como Deus planejou tudo bonitinho, isso não acontece. Continuando com Kardec. O progresso dos espíritos faz-se gradualmente e algumas vezes com muita lentidão. Entre eles, há alguns que, por seu grau de aperfeiçoamento, veem as coisas sob um ponto de vista mais justo do que quando estavam encarnados. Outros, pelo contrário, conservam ainda as mesmas paixões, os mesmos preconceitos e erros, até que o tempo e novas provas os venham esclarecer. Notai bem que o que eu digo é fruto de experiência, colhido no que eles nos dizem em suas comunicações. É, pois, um princípio elementar do Espiritismo que existem espíritos de todos os graus de inteligência e moralidade. Certo? Ficou claro agora, né? O visitante vai continuar com seus argumentos? Por que não são perfeitos todos os espíritos? Tê-los-á Deus assim criado em tão diversas categorias? Olha só, o visitante agora está falando assim, poxa, por que não é todo mundo perfeito? Então Deus criou um melhor e outro pior? Vamos ver Kardec respondendo. É o mesmo que perguntar por que todos os alunos de um colégio não estão cursando filosofia. Todos os espíritos têm a mesma origem e o mesmo destino. As diferenças que os separam não constituem espécies distintas, mas exprimem diversos graus de adiantamento. Os espíritos não são perfeitos porque não são mais do que almas dos homens, que não atingiram também a perfeição. E, pela mesma razão, os homens não são perfeitos por serem encarnações de espíritos mais ou menos adiantados. O mundo corporal e o mundo espiritual estão em contínuo revezamento. Pela morte do corpo, o mundo corporal fornece seu contingente ao espiritual. Pelos nascimentos, ele alimenta a humanidade. Por que não é? Bom, Kardec continua, mas eu dou uma paradinha aqui. Por que não é todo mundo igual, né? A colocação da escola é muito bem sucedida por Allan Kardec, para variar, né? Kardec é muito bom em argumentos, é um professor, é um mestre. Então ele fala, se querer que todo mundo seja igual, e por que não é todo mundo perfeito? Por que todo mundo não cursa o mesmo curso? E o exemplo da escola é muito bom porque serve para você ampliar ainda mais. Alguns alunos repetem, outros continuam a evoluir, continuam a passar de ano, vão aprendendo e vão subindo etapas. Outros têm mais dificuldade e acabam ficando por dificuldade, outros porque foram, deixaram para lá os estudos e vão ficando para trás. Assim é a evolução dos espíritos. E somos iguais aqui e na vida eterna, na vida espiritual. Por isso que ele fala assim, nós fornecemos espíritos para o mundo espiritual quando morremos, o mundo espiritual nos fornece encarnados quando nascemos. O ciclo é constante e a evolução é lenta. Vai depender de quem é a velocidade? Minha, de você que está assistindo. Nós escolhemos a velocidade da nossa evolução. Ai meu Deus, eu não quero nem pensar como é que anda a minha, é melhor não saber, viu? Vamos lá, você que está assistindo esse vídeo deve ser mais evoluidinho porque está tentando aprender, está tentando conhecer, mas isso sempre é positivo. Em cada nova existência, continuando com Kardec,
Em cada nova existência, o espírito dá maior ou menor passo no caminho do progresso. E quando adquiriu na Terra a soma de conhecimentos e a elevação moral que o nosso globo comporta, ele o deixa para ir viver em mundo mais elevado, onde vai aprender novas coisas. Os espíritos que formam a população invisível da Terra são, de alguma sorte, o reflexo do mundo corporal. Neles se encontram os mesmos vícios e as mesmas virtudes. Há entre eles sábios, ignorantes, charlatães, prudentes e levianos, filósofos, sistemáticos, como se não se despissem de seus prejuízos. Todas as opiniões políticas e religiosas têm entre eles representantes. Cada um fala segundo as suas ideias, e o que eles dizem, isso aqui é importante, e o que eles dizem é muitas vezes apenas a sua opinião pessoal. Eis o motivo porque não se deve crer cegamente em tudo o que dizem os espíritos. Não dá nem para dizer quantas vezes, só na leitura ou no estudo desse livro, a gente já repetiu coisas desse tipo. Não é porque vem de um espírito que é verdadeiro. E ele explica tão bem nessa leitura aqui. Volta 2 minutinhos aí e assiste de novo, ou leia, eu sempre coloco aqui embaixo o link do texto para você ler também, tá bom? Faça isso. E lê de novo esse trecho aqui. Nós temos no mundo espiritual, em torno do globo terrestre, do planeta Terra, espíritos iguaizinhos os encarnados no planeta. Então você tem do outro lado gente ignorante e sábia, porque temos encarnados aqui, sábios e ignorantes. Nós temos lá do outro lado diversas correntes políticas diferentes, como temos nos encarnados? Sim, senhor, temos sim, porque a pessoa morre com X convicção e continua lá convicto das mesmas coisas, a não ser que mude de ideia, como é entre encarnados também. Professores, filósofos, médicos, pessoas com mais ou com menos conhecimento, todo mundo no mesmo nível. Todo mundo no mesmo nível. Lógico que tem alguns missionários, alguns espíritos um pouco mais evoluídos. Vou citar um exemplo que todo mundo conhece. Dizem até hoje, por N fontes diferentes, por isso que dá para afirmar isso, que o Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, ainda trabalha junto à crosta da Terra nos auxiliando. Dr. Bezerra de Menezes, como diz no início desse parágrafo que eu li agora, com certeza já amealhou uma evolução tão grande que poderia ele estar vivendo em planetas mais evoluídos, mais felizes que o planeta Terra. Mas ele optou por continuar na crosta, vivendo entre nós para nos auxiliar, porque é generoso, caridoso, bondoso, por isso que é mais evoluído. Entende? Então é por isso. Aqui no nosso entorno é quase todo mundo igual. Por isso que ele faz essa observação importantíssima. Muitas vezes o que os espíritos nos dizem é opinião muito mais do que conhecimento. Por isso que precisa medir muito bem de onde vem essa mensagem, quem deu a mensagem, etc e tal. Coisa que nós quase nunca fazemos, principalmente em tempos de WhatsApp, pelo amor de Deus, Facebook. As pessoas ficam compartilhando um monte de mensagem sem ter certeza da fonte, se é verídica, se não é. Que tipo de mensagem vem, né? Precisamos tomar cuidado com isso. Pseudo sábios tá cheio aí no mundo espiritual, passando mensagem muito, muito enganosa. E pelas palavras bonitas, pelas colocações que eles fazem, a gente vai lá, compra ideia e sai compartilhando por aí. Não é assim não, tá legal? Eu vou bater sempre nessa daí porque é uma briga que eu tenho comigo mesmo ali nos grupos que eu frequento, de vez em quando eu vejo umas coisas que eu falo, meu Deus do céu, pessoas, se tivesse lido um pouquinho de Kardec, não compartilhava isso aí. Importantíssimo. Por isso que nós estamos voltando aqui, ó. Volta na fonte, volta lá no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênesis, volta na fonte. Veja todo o bom senso com qual foi construída, é a base da doutrina espírita. Por isso que falar em raciocínio, fé, razão, fé raciocinada, precisa usar o miolinho, tá bom? Bora continuar?
com Kardec, mas agora não, quem vai falar é o visitante, hein? Kardec já deu a resposta dele, vamos ver o próximo argumento ou pergunta do visitante. É uma pergunta: sendo assim, apresenta-se imensa dificuldade. Nesses conflitos de opiniões diversas, como distinguir-se o erro da verdade? Olha a colocação dele. Não descubra a utilidade dos espíritos, nem o que ganhamos em conversar com eles. Ah, descobriu a América, o nosso amigo visitante aqui. Se tudo que vem dos espíritos eu tenho que avaliar, como é que eu vou saber o que é verdade, o que é erro, o que é enganação, o que não é? Então, ele, por conta própria, ele fala assim, então eu não vejo utilidade nenhuma em conversar com os espíritos. Olha só, percebe que por trás dessa pergunta tem um interesse? Eu quero conversar com os espíritos se eu for ganhar alguma coisa, uma informação privilegiada, uma dica, uma coisa sobre o meu futuro, um mapa da mina, alguma coisa. Esse raciocínio é de quem pensa isso. Eu vou ganhar, eu vou me beneficiar de alguma coisa, alguma informação privilegiada se eu conversar com os espíritos. Coisas que na Terra não seriam conhecidas, eu conhecerei porque veio de um espírito. Olha só. Esse é o que está por trás dessa pergunta dele. Se o que o Kardec acabou de falar para ele, que a maioria é opinião, então eu não vejo vantagem nenhuma em conversar com os espíritos. Essa é a colocação do nosso amigo visitante. Ao que Kardec responderá: quando eles apenas servissem... Opa, deu um pulo muito grande aqui. Quando eles apenas servissem para dar-nos a prova de sua existência e de serem as almas dos homens, só isto seria de grande importância para quantos ainda duvidam que tenham uma alma e ignoram o que será deles depois da morte. Como em todas as ciências filosóficas, esta exige longos estudos e minuciosas observações. É só assim que se aprende a distinguir a verdade da impostura e que se adquire os meios de afastar os espíritos enganadores. Nem estava marcado para eu dar uma pausa aqui, mas eu vou dar. Olha só a resposta de Kardec. Primeiro, a existência e a comunicação dos espíritos com a gente serve para provar primeiro que eles existem. Então, que existe vida após a morte e que somos espíritos e que nos comunicamos. Ponto. Isso só já é de grande valia, porque até então, ainda que se acreditasse em vida após a morte, tinha destino certo, era céu, purgatório ou inferno, ponto final. Descanso eterno. Se bem que no inferno não deve descansar, né? No inferno, aquela caldeira fervendo lá, deve ser horroroso. Descanso eterno. Era isso. Então a doutrina de cara quebra esse paradigma e que é importantíssimo. Sabemos que existe um mundo espiritual e que somos influenciados por ele o tempo todo na carne, aqui na vida terrena. Resposta que está lá no Livro dos Espíritos também. Nós somos muito influenciados por eles mais do que supomos. Via de regra, eles até nos dirigem, ó. Sabe aquele bonequinho que você fica mexendo as cordinhas assim, ó, e dançando o bonequinho aqui embaixo? Tem gente vivendo aqui na Terra que é o bonequinho aqui, ó. Que tá os espíritos aqui fazendo o que bem entende com ele. Isso é importante a gente saber, entender, conhecer, para acharmos os mecanismos de tomarmos o comando da nossa vida de volta. Eu espero que eu esteja fazendo isso, pelo menos. Os conhecimentos que essa doutrina traz nos desdobramentos das leis naturais nos permitem isso. Então, ponto. Essa é uma das coisas que Kardec acabou de falar. Qual que é a segunda? Para saber o que é verdade do que é um impostor, eu vou repetir aqui. Longos estudos e minuciosas observações. Gente, não tem muito segredo. Quando ele fala longos estudos e minuciosas observações, estávamos falando de uma doutrina em nascimento, com fenômenos em todos os lugares sendo estudados, etc. e tal. Hoje, quer um recadinho do André? Vou te dar um atalho. Livro dos Médiuns, O Céu e o Inferno, Livro dos Espíritos. Longos estudos, começa por ali. Ó, tá cheio de vídeo na internet de caras sérios pegando os livros como esse e trazendo, explicando, matando dúvida. Ninguém é professor, gente. Ninguém é professor. Somos todos esforçadinhos
estudando junto, tentando entender cada vez com mais minúcias essas verdades que a doutrina traz. Tá bom? E esse é o caminho. Tá cheio de mensagem hoje, depois de muito tempo no Espiritismo, tem mensagem que eu leio hoje no WhatsApp e falo assim, isso aqui não bate, isso aqui é lorota. Mas levou tempo para eu chegar nesse conhecimento. Eu até lembrei de uma piada, tem gente que fala, isso não é de Deus. Sabe, cara? Tem algumas doutrinas que eu falo, isso aqui não é de Deus, não. Então, tem mensagem que eu leio e falo, isso aqui não é de espírito evoluído, não. A mensagem parece que é, mas não é. Tem lá no meio, tem umas coisinhas suspeitas que nos direcionam para o que eles querem que a gente acredite. Opinião, não conhecimento. Continuando com Kardec. Acima dessa turba da baixa esfera, existem os espíritos superiores que só têm em vista o bem e cuja missão é guiar os homens pelo bom caminho. Cumpre-nos sabê-los apreciar e compreender. Estes nos vêm ensinar grandes coisas, mas não julgueis que o estudo dos outros seja inútil. Para bem conhecer um povo é necessário estudá-lo sob todas as faces. Não estava programado para parar, mas eu vou parar de novo. Então, voltando, aí vem uma mensagem bacana, consoladora. Existem excelentes e superiores espíritos que nos querem o bem, que trazem essas mensagens. Abre lá o Livro dos Espíritos e o Evangelho, você vai achar um monte. Erasto, Santo Agostinho, São Luís, vou falar só uns 3 ou 4, hein? São Luís, o próprio Espírito da Verdade, e por aí vai. Eu falei Erasto já, né? Um monte, vai. Tá tudo lá. Esses trabalham pelo bem da humanidade, continuam trabalhando. Em maior ou menor grau, mais ou menos superior, estão aqui por amor e fazendo o trabalho de esclarecimento, de instrução, que nos auxiliam, que nos abrem a visão para as verdades espirituais. Agora, o que ele fala em seguida? Mas estudar os espíritos da baixa turba, é a palavra, o termo que ele usa, também é importante. Por quê? Aí vou repetir. Para bem conhecer um povo é necessário estudá-lo sob todas as faces. Eu estudo os superiores, mas eu também aprendo com os inferiores. Como? Eu aprendo com os erros que eles cometem. Eu aprendo com as suas artimanhas. É importante conhecer também esse tipo de coisa, até para você saber diferenciar. Saber diferenciar o que é e o que não é. Então se aprende também com eles. Aprende pelo erro, mas aprende, é importante. Continuando. Kardec ainda falando, hein, gente? Vós mesmos tendes a prova disso. Pensáveis que bastava os espíritos deixarem seu envoltório corpóreo para que ficassem isentos de todas as suas imperfeições. Ora, são as comunicações com eles que nos ensinaram que isto não se dá e fizeram-nos conhecer o verdadeiro estado do mundo espiritual, que a todos nós interessa no mais alto ponto, pois que todos temos que ir para lá. Não tem jeito, a gente tem que ir. A gente morre de medo de morrer, mas não vai ter jeito. Vou te dar aqui uma notícia. Vai passar pro lado de lá, cedo ou tarde. É bom que não saiba quando, né? Porque senão eu acho que a gente ia enrolar toda a vida corpórea aqui. Por isso que a gente não sabe quando. Mas que a gente vai, a gente vai. E não tenhamos medo de morrer. Estou falando sem praticar. Não sou santo. Não tenhamos medo de morrer, porque eu tenho lido e estudado várias coisas e está muito legal ver quanto medo os espíritos têm de encarnar. É impressionante, é impressionante. É um parênteses que eu estou abrindo aqui, tá? Não tem nada a ver com o texto. Temos muito mais medo de voltar para a experiência terrena do que temos hoje na experiência terrena de voltar para a espiritualidade. Acreditem nisso, porque do lado de lá a gente está cheio da consciência, cheio do conhecimento do que fizemos, do que somos, e quando vamos voltar para cá e abrimos os olhos para os riscos que tem numa encarnação, principalmente de falharmos novamente, a gente morre de medo desse momento. É incrível. Mas vou continuar com o Kardec aqui, hein? Então, vou até voltar aqui um pedacinho. Que a todos nós interessa no mais alto ponto, pois todos temos que ir para lá, mundo espiritual. Agora um parágrafo dele aqui.
Quanto aos erros que se podem originar da divergência de opinião entre os espíritos, eles desaparecem por si mesmos à medida que se aprende a distinguir os bons dos maus, os sábios dos ignorantes, os sinceros dos hipócritas, absolutamente como se dá entre nós. Então, o bom senso repelirá as falsas doutrinas. Bom senso repelirá as falsas doutrinas. Não vou nem comentar, vou estar marcado para comentar, mas não vou. Porque ele é autoexplicativo, esse parágrafo, né? É incrível. Não adianta eu botar culpa, gente, não adianta a gente botar culpa nos espíritos pelos erros que nós cometemos. Fomos nós que, ao escutar aquele mau espírito ou aquele espírito que tentou nos enganar, ludibriar, etc e tal, foram nós que escolhemos ouvi-lo, fomos nós que escolhemos segui-lo. Então a culpa não é dele, a culpa é nossa. O que cura isso? O que cura você escapar desse tipo de coisa? O conhecimento, a instrução e o bom senso que você vai adquirir a partir desse conhecimento. Simples assim. Aí, quem quiser falar bobeira, espírito desencarnado que quiser falar bobeira, pode falar à vontade, porque ninguém vai dar bola. E sabe o que vai acontecer? A hora que ninguém dá bola para ele, ele vai desistir de falar. Vai procurar, vai seguir a vida dele, vai procurar a iluminação, vai procurar a próxima encarnação, porque ninguém dá mais bola porque ele fala. Seguindo agora com o visitante. A minha observação subsiste sempre no ponto de vista das questões científicas e outras que podemos submeter aos espíritos. A divergência de suas opiniões sobre as teorias que dividem os sábios deixa-nos na incerteza. Compreendo, ainda é o visitante, compreendo que não possuindo todos o mesmo grau de instrução, não podem saber tudo. Mas então, que peso pode ter para nós a opinião daqueles que sabem, quando não podemos distinguir quem erra ou quem tem razão? Vale tanto dirigirmos-nos aos homens como aos espíritos. Agora foi inteligente o nosso amigo. Tá, porque até agora nós falamos em distinguir o errado do certo. E aí ele fala assim, mas como é que eu vou saber que o certo também é certo? Né? Porque como que eu vou saber que aquele espírito é sábio e se temos todos mais ou menos o mesmo grau de instrução? Como que eu vou diferenciar? Então ele fala no final, vale tanto eu me dirijo aos homens como aos espíritos. É uma pergunta pertinente dentro do contexto que a gente está desenvolvendo, que ele está desenvolvendo a conversa. Kardec respondendo, essa reflexão é ainda uma consequência da ignorância do verdadeiro caráter do espiritismo. Aquele que supõe nele achar meio fácil de saber tudo, de tudo descobrir, labora em grande erro. Vou parar aqui, não estava marcado, vou parar. Por quê? Também, de novo, na intenção por trás da colocação do nosso visitante. Era o caminho fácil, era o atalho. Poxa, eu quero perguntar para os espíritos sábios algumas coisas. Coisas, pode até ser científica, pode até não ser de interesse pessoal. Olha, eu estou aqui perto de uma descoberta que vai revolucionar o planeta. E eu sei que tem um espírito cientista aí que tem todos os segredos que eu preciso para fazer funcionar. Vem para mim, passa essa ideia, vamos mudar o mundo. É isso que ele queria dizer. Eu quero perguntas eu quero respostas sábias que mudem a minha vida ou que me ajudem na evolução. E aí Kardec está falando aqui para mim, não tem atalho, não tem atalho. Se você acha que o espiritismo serve só para fazer consulta a espírito, meu amigo, vai embora. Vai embora. E, olha, acabou de me ocorrer. No mundo de hoje ainda é assim. Muitas pessoas recorrem ao espiritismo porque querem ouvir notícias de espíritos. Ponto. Noite de psicografia em centro espírita? Lota. Noite de curso de estudo? Tem lá meia dúzia de gato pingado. Então, se você está no espiritismo para ouvir recados e mensagens dos espíritos, você está pelo motivo errado. Pode até receber, que nem quem vai lá no centro pegar cartas dos seus entes amados que desencarnaram, eventualmente recebem. Pronto, entrou e saiu. Ele não procurou, ele só procurou espiritismo por um interesse pessoal e, sei lá, se recebeu também teve algum merecimento, vamos dizer isso, vai, pelo menos. Mas essa não é a intenção do espiritismo. O espiritismo não está aqui para ficar trazendo mensagem de lá para cá.
Espiritismo está aqui para nos ensinar, nos instruir, para que nós possamos aproveitar esses ensinamentos todos. Vamos lembrar, Espiritismo é a terceira revelação. Moisés, as primeiras leis divinas, pelo menos no ambiente judaico-cristão, vem por Moisés, depois vem pelo Jesus, nosso mestre amado querido, e a terceira revelação é o Espiritismo. Veja que em cada ponto desse, as coisas vão se abrindo cada vez mais, né? Moisés chegou a um determinado limite, Jesus trouxe, muita coisa, tanto é que ele mudou a história do planeta. E o Espiritismo traz ainda mais, trazendo detalhes, mais detalhadamente as coisas, o funcionamento das coisas que Jesus ensinou. Uma delas é a reencarnação, por exemplo. Tá bom? É para isso que tem Espiritismo, não é para ficar pegando mensagens e respostas dos espíritos com algum interesse pessoal, nem que seja para consolo. Não estou metendo pau, com perdão da palavra, metendo pau em trabalho de psicografia. Tem o seu mérito. Eu particularmente não sou muito fã, mas tem o seu mérito, eu entendo. E às vezes desperta naquela pessoa que recebeu a mensagem o desejo de conhecer mais. E aí acaba voltando no dia do curso, voltando para aprender um pouco mais sobre aquilo. Tá bom? Continuando com Kardec. Os espíritos não estão encarregados de trazer-nos a ciência já feita. Seria realmente muito cômodo se nos bastasse pedir para sermos logo servidos, ficando assim dispensados do trabalho de estudar. Vou continuar. Deus quer que trabalhemos, que o nosso pensamento se exercite, e só por esse preço adquiriremos a ciência. Os espíritos não vêm libertar-nos dessa necessidade. Eles são o que são. O Espiritismo tem por objeto estudá-los, a fim de que, por analogia, fiquemos sabendo que seremos um dia, e não para nos fazer conhecer o que nos deve ser oculto, ou revelar-nos as coisas antes do próprio tempo. Olha que legal, isso que eu grifei. E não para nos fazer conhecer o que nos deve ser oculto, quer dizer, é para continuar oculto a gente. Então, não é para eu saber, eu não vou chegar no espírito e falar assim, fala para mim tudo da minha última encarnação, porque não é possível, eu estou pagando tanto boleto espiritual agora, que eu devo ter jogado pedra na cruz, né? Para falar de um jeito bem brincalhão. Não é para eu saber nada que me deva ser oculto. Muito menos para revelar coisas antes do tempo. Eu não vou dar um salto científico maravilhoso perguntando para os espíritos uma coisa que eu vou ter que aprender, vou ter que desenvolver. Ora, as bolas, como é que nós vamos evoluir intelectualmente, evoluir cientificamente, se não estudarmos? Não tem evolução, não vou pegar a receitinha pronta. Vamos usar um exemplo prático. Poderíamos, partindo do princípio, não do que Kardec está ensinando, mas do atalho, né, que outras pessoas buscam no Espiritismo. Poderíamos ter chegado para um espírito no início da pandemia e ter falado assim, ô seu espírito, me passa aí a receita da vacina que vai resolver essa parada toda. Ou do remédio que alguém vai tomar e o vírus vai sair do corpo em 48 horas e está tudo resolvido. Ou do remédio que vai proteger o nosso sistema imunológico, então o vírus vai embora e não vai acontecer nada com a gente, ninguém vai morrer por isso. Esse é o pensamento que Kardec combate aqui. Os espíritos não estão aqui para isso. Olha, em compensação, olha o que aconteceu. Graças ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia, dos estudos, de todos os avanços que nós tivemos ao longo de séculos estudando, inclusive vacina, o Brasil é um país maravilhoso para vacina, sempre foi, continuará sendo, graças a Deus. Se fez uma vacina num tempo muito mais curto do que antes se fazia. Isso graças a nós mesmos, ao mérito dos cientistas, dos estudiosos, quando cabeças pensantes do mundo inteiro trabalharam em prol de atingir aquele objetivo. O que aconteceu? Em 1 ano e pouco temos vacina, mais que 1, 2, 3, 4, 5, inclusive com tecnologias diferentes. Olha que incrível. Uma trabalha no DNA do vírus, a outra é feita com não sei o que, não sei o que lá, a outra com ABC, não sou cientista, não conheço. Vi muita entrevista, muita reportagem sobre o assunto. Olha que incrível. E isso é evolução tecnológica, intelectual, graças e por mérito nosso.
pode ter tido algum merecimento e espíritos cientistas trabalharam junto com encarnados, espíritos desencarnados cientistas trabalham junto com encarnados cientistas? Pode ter tido uma cooperação? Pode. Não vou saber nunca. Mas também se teve foi por mérito. Mas se eu aqui encostadão abrisse o evangelho e falasse assim, espiritualidade, chegou a hora, hein? Chegou a hora de vocês provarem, vamos fazer o espiritismo dominar o mundo. Eu, André, que não entendo lufas no chega de ciência, vou psicografar aqui a receita da vacina que vai curar. Não é nem não. Caminhando para o final, hein, gente? Continua com Kardec. Tão poucos espíritos são leitores da sorte. Nessa tradução que eu estou lendo, que é a mesma que eu coloco o link aí embaixo. Aliás, vou fazer esses parênteses agora. Ó. Eu não estou lendo o meu livro físico, porque eu gostei mais da tradução, na escolha das palavras, do texto que eu coloco o link para vocês, que está lá no Kardecpedia, tá bom? No começo eu lia daqui, depois eu fui estudando por ali também, e eu gostei mais da tradução de lá. Por isso que de vez em quando eu pulo aqui o mouse, corro demais, pulo um pedaço, depois volto. É isso que está acontecendo, tá bom? O livro físico, mas a tradução que eu estou lendo é outra. E nessa tradução, que vocês vão ler aí, a hora que clicarem no link, nesse trecho ele fala, tão poucos espíritos são leitores da Buena Dicha. Nem sei como é. Aí eu fui procurar, né? O André não sabe o que é, vai lá procurar. Buena Dicha, leitores da sorte. Então, tão poucos espíritos são leitores da sorte. E aquele que se vangloria de obter deles certos segredos, prepara para si estranhas decepções da parte dos espíritos galhofeiros, em uma palavra, que não é uma palavra, é uma frase. O espiritismo é uma ciência de observação. André Tarifa, repita, o espiritismo é uma ciência de observação. Ponto, não é ponto não, eu vou continuar aqui. E não uma arte de adivinhar e especular. Nós o estudamos com o fim de conhecer o estado das individualidades do mundo invisível, as relações que nos prendem a elas, sua ação oculta sobre o mundo visível e não para dele tirar qualquer vantagem material. Deste ponto de vista, não há espírito algum cujo estudo não nos traga alguma utilidade. Alguma coisa aprendemos sempre com todos eles. As suas imperfeições, os defeitos, a incapacidade, a ignorância mesma são outros tantos objetos de observação que nos iniciam na natureza íntima desse mundo. E quando eles não nos instruem, nós, estudando-os, nos instruímos, como fazemos quando observamos os costumes de um povo desconhecido para nós. Quanto aos espíritos esclarecidos, esses nos ensinam muito. Porém, sempre nos limites do possível, nunca lhes perguntemos o que eles não podem ou não devem revelar. Contentemo-nos com o que nos dizem. Em negrito agora, querer ir além é sujeitarmos-nos às manifestações dos espíritos frívolos, sempre dispostos a falar de tudo. A experiência nos ensina a julgar o grau de confiança que lhes devemos conceder. Ponto final nesse texto. Que maravilhoso esse final, né? Ele dá um fechamento em basicamente tudo que falou até agora. Aprendemos observando os mais ignorantes, os galhofeiros, aqueles que tentam nos enganar. Porque quem está disposto, isso aqui é muito claro, quem está disposto a esse tipo de coisa, leitor da sorte, uma coisa... resumidamente, ter algum tipo de vantagem com informação espiritual estará sujeito a esse tipo de espírito. Brincalhão, galhofeiro, zombeteiro, dê o nome que você quiser. Não agora. E com ele se aprende. Ele até fala assim, como a gente se aprende observando os hábitos de um povo desconhecido. Então eu estou lá, estou observando os ignorantes, os enganadores, os desonestos, e estou vendo o comportamento deles até para entender, naquele momento que olha, do lado de lá, também tem gente sacana igual tem do lado de cá. E com os superiores aprendemos
mas se aprendemos dentro do limite do que nos é possível aprender ou que nos é justo, né? Temos de conhecimento e alcance. É isso, mais um vídeo, mais uma etapa preenchida no estudo desse livro aqui, o que é o Espiritismo. Eu espero que você tenha gostado. Já estou marcando, ninguém merece ficar enjoado só olhando a minha cara. Já estou marcando lives com amigos, companheiros que nos auxiliarão nos entendimentos desse livro no futuro, tá bom? Fica com Deus, beijo no seu coração.